o quanto o Juventude bateu. E cartões amarelos, e cartões, porque isso também influencia. Daqui a pouco você perde um jogador com uma pancada, né? E daqui a pouco perde um jogador para o trabalho da semana. Chamou atenção isso no jogo, você conversou em algum momento também com os jogadores, até pedindo, claro, tranquilidade, porque o número de cartões para o Juventude na noite de hoje chamou atenção, mano. Bom, primeiro um pouquinho falar do jogo. Acho que a gente fez uma grande partida. Era uma resposta que nós tínhamos que dar depois de domingo, porque eu sempre diferencio o estágio que as equipes se encontram, as que eu dirijo, mensurando o tipo de reação que elas têm depois de um acidente de percurso como tivemos no domingo, de um jogo muito ruim. Porque eles acontecem em 38 rodadas, é um campeonato duro, às vezes você não vai bem, o teu adversário vai muito bem. E aí vem o jogo seguinte. Aí você tem que mostrar ou que aquilo é um acidente, ou que é uma tendência, ou que as coisas não estão firmes. As coisas já estão bem firmes, isso que fizemos hoje é uma demonstração. Você já vê que jogadores entram e a coisa já passa a ser natural, como o João Lucas entrou hoje, né? E não tinha feito um jogo inteiro com a gente, eu acho, desde que eu cheguei não tinha feito nenhum. E a gente pôde optar com segurança, porque o time já está mais estável, porque as outras coisas todas vão funcionando. E aí a resposta foi boa, desde o primeiro momento do jogo, mesmo quando a gente ainda não tinha conseguido abrir o marcador, a gente já era superior como equipe, e isso me deixou muito contente de ver a resposta que demos. Falei com a arbitragem sobre isso, falei com o Bandeira, que fica à minha frente, que é um excelente assistente e que é muito educado e conversa com a gente, argumentando exatamente esse tipo de situação, né? Tem um momento do jogo que o cartão amarelo não está mais inibindo a violência de um time contra o outro time. E aí a cor tem que ser outra, porque senão quem bate leva vantagem. Porque daqui a pouco você vai machucar alguém, vai tirar alguém importante do outro time. E algumas das entradas no Arthur foram bem intencionais, né? Sabendo a importância do jogador que ele é para a gente, tentando inibir da forma que não pode ser permitido, e o árbitro tem que notar isso. Acho que o Alex é um dos jovens árbitros que estão vindo aí e que eu considero bons, é a minha opinião pessoal, vai passar por situações como essa para estabelecer uma evolução e obedecer à regra número 1 que eu acho que um árbitro tem que ter para com o jogo: proteger os jogadores que querem jogar. Tá? Então, acho que a gente leva como uma coisa negativa do jogo e o resto tudo foi positivo. Mano, aqui. Tu comentou a respeito do Arthur e na sequência recente do Grêmio, nesta evolução que tu já vem comentando há algum tempo, inclusive a partida de hoje, teve um jogo de exceção, que foi a partida diante do Bahia, e com elemento de ausência do Arthur. Durante a semana, também muitos debates foram pautados por esta situação. Se o Grêmio tem, de certa forma, uma dependência pelo Arthur dentro da sua mecânica de meio campo, eu queria te escutar em relação a isso, se tu entende que o Grêmio, de certa forma, é dependente deste atleta, e como fazer para que o Grêmio não sofra quando não tiver o Arthur, como sofreu contra o Bahia, por exemplo. Primeira coisa para não deixar passar. O Arthur não esteve na Bahia, mas nós poderíamos ter feito coisa melhor na Bahia, sem o Arthur. E temos a obrigação de fazer. Não fizemos. Aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira, porque não é hora de nós ficarmos fazendo isso, porque não adianta fazer. Estaríamos nos iludindo. Não é. Segunda coisa. Arthur, se tu colocar em qualquer time do Brasil, se tu colocar nos 2 líderes do campeonato, ele vai fazer falta, porque ele é de uma outra turma. Tá? E a gente está feliz que agora ele está conosco. Estamos cuidando dele. Não levamos a Bahia, porque se tivéssemos levado na Bahia, certamente não teríamos ele hoje aqui. Então, não é poupar, é não poder correr o risco.
tal a importância que eu aceito e que vocês estão dizendo que ele tem. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer nessa hora. Tá? Se tivesse colocado a Muzu desde o início na Bahia, provavelmente não teria o Muzu, o melhor de todos que tivemos até agora, desde que eu estou aqui. Porque essa é uma conversa que se tem com o atleta, se sente o jogador pediu para ficar para a segunda parte do jogo lá, porque poderia dar a sua parcela de contribuição da melhor maneira possível na segunda parte. Infelizmente não deu, porque quando ele entrou o jogo já estava decidido, nós já tínhamos feito tudo errado. Então, é isso, é gerenciar nessa hora um pouco dessa ansiedade de querer ter todos, né? Hoje, por exemplo, podia ter deixado o Carlos Vinícius mais tempo. Óbvio que podia ter deixado, mas não tem sentido. Então, vamos aos pouquinhos. Acho que essa é uma vitória que dá um alívio de pontuação para o pessoal de cá. A gente, para poder olhar um pouquinho para cima, tem que construir um alicerce firme aqui embaixo para não descer. Porque esse é um campeonato muito duro ainda, pela paridade da pontuação que todos têm. Se tu fica 2 rodadas sem pontuar, já é, de novo, água subindo, e a gente não quer isso. Então, essa é a importância do resultado de hoje, da maneira como a equipe se portou, da atuação que ela teve para ser merecedora da vitória, da maneira como ela foi construída. E ainda sobre isso, mano, aqui, em relação aos jogos fora de casa, né? Porque essa evolução, a gente citou agora o exemplo do jogo contra o Bahia, que não foi nada bom, que deu tudo errado para o Grêmio, mas o próximo passo agora, mano, é também conseguir apresentar essa maior evolução nos jogos fora para esse alicerce continuar sendo construído? Como diria Jack, vamos por partes, né? A gente fez... Antes de fazer o jogo ruim contra o Bahia, a gente fez um jogo bem feito contra o Atlético Mineiro e fizemos um 3-1. A gente fez um jogo bem jogado contra o Flamengo, que estava vindo de um 8-0 na segunda-feira e a gente teve que ir lá enfrentar naquela situação. A gente fez um Grenal muito bem jogado fora de casa. Então, é importante a gente saber separar uma coisa da outra coisa. Não vencíamos em casa. Construímos a 3ª vitória consecutiva em casa, jogando bem. Tá? Então, é assim. Tem que passar por algumas partes para depois chegar lá e dizer, olha, agora é com a gente o negócio, pode vir para o estádio com segurança total que a gente vai entregar. E essa é a minha missão como treinador. Que a equipe seja consistente para nós sairmos e entrarmos no ônibus sabendo que nós vamos entregar um jogo, como entregamos os últimos jogos. Podemos perder, porque faz parte, os outros também são muito bons, né? Mas a equipe está dando essa segurança. Eu tenho certeza que o torcedor está sentindo isso da mesma maneira como a gente. Mano, ainda continuando nessa de jogos fora de casa, o senhor citou alguns jogos bons, né? Mas também teve alguns jogos que o Grêmio tinha o controle, Santos, o próprio Bragantino, com toda aquela função, toda a polêmica, mas vamos focar no campo, né? Tirando aquela situação, o Grêmio tinha algum controle de jogo em certos momentos e acabou perdendo força pelos lados, força no meio. Vamos fazer para isso não acontecer também em alguns jogos, porque contra o Bahia parece que depois do segundo gol, além de perder a força, perdeu o lado mental também, né? Gravou? Gravou? É pênalti. Se cair na área, é pênalti. Então, mano, como fazer para que não ocorram esses tipos de situações também nesses jogos fora, porque acaba sendo importante também fazer esses pontos, né? Claro. Para subir degrau a degrau, ganhando em casa, tirando um ponto fora, de vez em quando vai perder de vez em quando, como o senhor citou, mas como fazer para não perder esse equilíbrio durante uma partida quando se tem um controle? Tá. O jogo de Santos foi dividido por a gente na análise por 2 momentos. A gente teve uma primeira parte do jogo de Santos bem jogada e teve uma última parte que não fomos bem. Por coincidência, saiu o Arthur, né? O adversário também tem mérito. O Santos, jogando na Vila, tem feito já bons jogos, né? Hoje fez um 2-2 com o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro. Então,
às vezes você não consegue conter, é mérito do outro lado. Tá? Eu vi na semana passada, se não estou enganado, Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro estava vencendo o jogo iniciou no segundo tempo, parecia que o líder do campeonato era o Fortaleza, o terceiro colocado, e parecia que o que estava sendo rebaixado era o outro. Por que isso acontece? Porque as nossas equipes ainda são instáveis. É meio doloroso falar sobre isso em final de outubro, início de novembro. Mas, se olhar bem, você vê poucas equipes que você fala assim, nossa, essa aqui está muito consistente. É a dificuldade que estamos tendo de muitos jogos, de muita pressão, de muita coisa que atrapalha você oferecer uma equipe consistente. É muita mudança, é muito treinador saindo, muito treinador chegando. Você não tem trabalho que dê isso que precisa dar. Aliás, esse é um problema que temos que resolver no futebol brasileiro, na minha opinião, com a maior urgência. Se nós quisermos ver um futebol melhor, mais parecido com aquilo que a gente vê às 10 da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, lá fora, a gente vai ter que ter trabalho. Trabalho é fazer um plano, conseguir executar minimamente esse plano para poder cobrar trabalho. Porque senão você nunca está sempre andando atrás do rabo, que nem eu falo assim, né? Sai o treinador, chega um treinador novo, começa a falar de ideias. É muito difícil, na hora da pressão, você introduzir novas ideias. Aí você faz um jogo bom, depois você oscila, depois faz outro ruim, daqui a pouco já questiona o treinador que chegou e ninguém mais serve, todos os jogadores estão muito mal, aqueles que estão... Como é que nós vamos oferecer alguma coisa melhor se nós não conseguimos resolver isso primeiro, né? É isso que eu acho que a gente tem que sentar. É uma questão de momento, não é de vocês, é da sociedade como um todo, das coisas de querer tudo para ontem, né? Tem que trabalhar para construir um time. Não tem outra maneira de você construir um time se não seja errando, acertando, trazendo novos jogadores, construindo uma ideia. Senão, vamos cobrar o quê, né? Vamos ficar fazendo de conta que estamos fazendo uma análise com profundidade? Não estamos fazendo análise com profundidade, estamos analisando o resultado de cada jogo. E aí não vamos a lugar nenhum. E acho que a gente já passando, graças a Deus, por esse momento difícil que a gente passou aqui. E eu espero que, com essa tranquilidade, com a consistência de poder repetir coisas, a gente consiga entregar nessa reta final do campeonato algo que dê expectativa para o nosso torcedor, que é o nosso objetivo. Boa noite, mano. Parabéns pela vitória. Certa vez, numa beira de campo, dois técnicos conversaram, um estava saindo perdedor e o time, ele estava recém-assumindo um time que estava em crise. O outro tinha assumido um time em crise técnica um pouco antes e já tinha dado jeito e o time estava crescendo. E esse que ganhou o jogo, fica tranquilo, que aqui a coisa estava meio bagunçada também. Mano Menezes, Dorival Júnior. Exatamente. Mano, tu tá na fase aquela de que a coisa já organizou. Isso, os resultados, e mais do que os resultados, as atuações do Grêmio, os reforços tipo Arthur, assim, que correspondem, já nem falo os que tu perdeste, mas já é um novo Grêmio, talvez com novos objetivos, bem provavelmente com novos objetivos dentro do campeonato. Isso te permite, neste momento, e tu acabaste de falar em continuidade de trabalho, tu dizeres para nós, ou para ti mesmo, que gostaria de continuar para o ano que vem, porque o Grêmio tem agora, o próximo jogo aqui na Arena já é se sabendo quem será o novo presidente do Grêmio. Chegou a hora, assim, do Mano dar uma respirada, dizer, olha, pô, agora tem um trabalho e vale a pena continuá-lo? Zé, eu não estava falando isso em defesa de causa própria. Estava falando isso em defesa de ideia, daquilo que acredito eu. Tá? Eu sempre procuro ficar e trabalhar com quem quer trabalhar comigo. Nunca fiz uma exigência de contrato, mesmo que tivesse cláusula. Nunca fiz, porque acho que todo presidente tem o direito
de escolher o treinador com quem ele quer trabalhar. É um cargo de confiança. Passamos coisas já, presidente Guerra e eu, nesse curto espaço que estamos junto aqui com a diretoria, momentos muito difíceis. Se tu não tem confiança, se tu não acredita no teu técnico, as coisas não vão andar. É preciso ter isso, é preciso ter essa afinidade, é preciso ter isso. E todo presidente deve ter o direito de escolher o seu. E o novo presidente do Grêmio vai escolher o seu na hora certa, no momento certo. Eu acho que não é a hora da gente falar sobre isso. Mano, aqui, Vinícius, da Rádio Independente, Lajeado. Mano, o que mais chamou a atenção no jogo, na verdade, especialmente no primeiro tempo, foi a forma que o Juventude se propôs a jogar, né? E o Grêmio não entrou nessa ideia de revidar, se manteve, também não chegou a ser agressivo com os jogadores do Juventude. Te pergunto se era algo que vocês esperavam, tu já conteve os jogadores, sinalizou que isso poderia acontecer, e se não, no intervalo da partida, tu chegou a dar algum indicativo, como é que tu tratou isso? Obrigado. Eu sempre, na preparação de uma partida, procuro trazer aos jogadores o conhecimento daquilo que temos e que pode acontecer, que pode interferir diretamente no jogo. A temporada de Juventude, Grêmio, Grêmio e Juventude é uma temporada já carregada com alguns ingredientes que vieram do Campeonato Gaúcho. A gente sentiu isso quando a gente foi jogar lá no primeiro turno. Então, tem que estar preparado para isso, né? Eu acho que, às vezes, algumas frases da semana, e eu ouvi várias essa semana de alguns colegas, ficam incitando essas coisas. Tipo assim, o Juventude sempre é freguês do Grêmio, não precisa nem ir para o jogo, porque o jogo tá ganho. Eu ouvi bastante isso. E isso vai carregando, às vezes. Não é bom você ouvir isso, e, às vezes, a resposta que você dá não é a mais adequada. Tá? E a gente precisava não entrar nesse clima. A gente precisava jogar futebol. Quem quer vencer o jogo, quem quer estabelecer vantagem, tem que, acima de tudo, jogar. E foi o que a gente fez do primeiro ao último minuto. Boa noite, Mano. Boa noite, Edu. Mano, eu vejo assim nesse time do Grêmio a compra da tua ideia. A gente vê um grupo que comprou a tua ideia, que tem aquela coisa da confiança que estava falando agora do presidente com o treinador. A gente vê do grupo de jogadores com o treinador. E quando o grupo de jogadores compra essa ideia, para jogar futebol hoje tem que abrir mão de muita coisa. Como é que é esse teu trabalho para fazer com que esse grupo de jogadores, ou qualquer outro grupo de jogadores, abra mão de tantas coisas boas que a vida dos jogadores de futebol tem, para fazer um trabalho que hoje exige cada vez mais sacrifício, dedicação, treino, enfim, alimentação? Como é que é esse trabalho para, entre aspas, disciplinar, rapaziada? Bom, sabe que o futebol proporciona para a gente, financeiramente, ganhos fora dos padrões da sociedade normal, da maioria da sociedade normal. Nós temos que assumir essa responsabilidade de termos uma vida regrada para poder atender aquilo que é a necessidade da profissão. A maioria dos jogadores sempre fizeram isso bem. Temos exceções, como qualquer outra profissão, temos exceções. Eu penso que a coisa mais importante para o jogador comprar a ideia do treinador é ele acreditar naquilo que o treinador está propondo que se faça. Eu falo isso das questões táticas, das ideias de jogar, porque essas também são sacrificantes. A Muzu, quando eu cheguei aqui na temporada, só para citar um exemplo, não ia voltar 20 vezes para defender como voltou 20 vezes e ajudar a recuperar a bola. Mas eu, entre as coisas que defendo, é o cumprimento da função. Sempre falo com os meus jogadores o seguinte: a função que precisa ser feita aqui nesse lugar é essa. Precisa entregar isso, isso e isso. Você está preparado para entregar isso? Quer fazer esse sacrifício para a equipe? Quero. Então, você pode jogar na nossa equipe nessa função. Ontem mesmo estava tendo uma conversa com o Monsalve. Monsalve está retornando
E conversamos sobre, quando ele chegou no Grêmio, que eu era adversário e eu vi chegando muito bem. Um jogador que fez jogos bem audaciosos, pegava a bola, partia para cima e aquela coisa toda, e quis saber dele por que depois de algum tempo aquele Monsalve meio que foi se apagando e as coisas não andaram tão bem. E ouvi dele alguns argumentos importantes, mostrei a ele outros, para a gente estabelecer essa afinidade. E aí depois perguntei, no quadro que estava montado o time que ia jogar hoje, aonde ele se via. E ele me mostrou uma posição que não é exatamente a que eu vejo ele. Então, contra-argumentamos, conversamos, mostramos coisas e disse, se fizer essa função que tu está te vendo, tem que fazer isso, isso e isso, porque a função exige, não é uma questão de eu gostar ou não gostar. Então é isso, pode ser que lá na frente vá fazer, pode ser que ele mostre para mim que ele tenha capacidade e característica para fazer, e eu, com a maior facilidade, vou me entregar e vou colocar ele nessa posição. Tá? Então isso é o mais importante de tudo. Assim. A equipe começa a entregar coisas de equipe porque os jogadores aceitam fazer os sacrifícios de jogar quando não temos a bola. Porque quando temos a bola, todo mundo gosta de jogar e todo mundo tem capacidade para jogar e jogar bem. Agora o caminho é seguir em frente. Eu acho que é um bom sentimento de ver os jogadores se entregando da maneira como eles se entregaram. A gente teve uma reunião, que essa vocês não noticiaram, porque essa foi mais segredo, na terça-feira, quando nós chegamos do jogo da Bahia. Os jogadores que não iniciaram o jogo foram ao campo para treinar, e os jogadores que iniciaram o jogo foram ter uma reunião só comigo, porque nós fomos discutir os erros, os equívocos táticos que cometemos no jogo da Bahia. Foram muitos. Um jogo, quando termina 4-0, é muita coisa que você deixou de fazer, por mais mérito que o adversário tem. E precisava ser discutido isso, porque não é só uma questão de vai cobrar comportamento, vai cobrar isso. Não era uma questão só de comportamento. Quando um time está mal, como nós estivemos taticamente, parece que todos estão com menos vontade. Porque você nunca chega na bola para demonstrar vontade. Você está sempre uma fração de segundo atrasado, o adversário toma a iniciativa, como nós fizemos várias vezes hoje, contra o Juventude, porque a gente estava taticamente mais bem posicionado, conseguiu executar melhor. Mano, aqui, eu não posso deixar de te perguntar, qual a função que o Monsalve falou que ele gostaria, ou que ele se enxerga jogando no campo, qual a função que você vê ele nesse momento, e também um pouco dessa conversa que você teve com ele em relação aos pontos que ele acha, porque ele decaiu da última temporada para cá. E se me permite mais uma ainda sobre função, a Muso deu uma declaração há pouco tempo a respeito de uma nova função que você pediu que ele fizesse, cortando mais para o meio e ajudando também na parte de criação de jogadas. Hoje ele deu uma assistência. Se puder responder essas duas. Vou falar sobre a Muso, porque é do jogo, tá? A de Monsalve vai ficar, porque ainda vamos evoluir. Lá na frente podemos abordar um pouquinho mais, tá? Depois que a Muso concedeu a entrevista, eu chamei ele para conversar, porque não era bem aquilo que saiu na entrevista. Que o que foi divulgado é que eu queria fazer de Amuso um novo camisa 10. Não quero fazer de Amuso um novo camisa 10, porque ele não é. Quero fazer de Amuso um camisa 11 melhor, mais completo. Porque hoje, se você só joga no flanco, só joga na beirada e só faz jogada de ponta, você tem que cruzar para alguém fazer o gol. É pouco. É pouco. Ele tem capacidade para fazer mais. E como nós estamos jogando, segurando o nosso lateral direito um pouco mais, hoje não tanto, porque João fez, mas com o Marco Rocha, segurando o lateral na construção a 3, nós estamos adiantando o nosso lateral esquerdo mais alto, que é Marlon. Se o lateral esquerdo está por fora mais alto, onde vai o extremo? Vai ficar lá paradinho na pontinha esperando o quê? Tem que vir para dentro. E quando você vem para dentro, você tem que ter entendimento do jogo, tem que entrar na área, tem que fazer jogada de um jogador que
fica aí nesse lugar, nessa função. Então, é isso que precisa fazer, e ele melhorou bastante. É um jogador inteligente, com uma condição física melhor, vai cada vez acrescentar mais. Mano, o Grêmio atingiu uma pontuação hoje que é uma pontuação que dá tranquilidade, no mínimo no Campeonato Brasileiro, né? Dá para respirar, ficar tranquilo em relação à parte de baixo da tabela. Dito isso, a partir de agora, o Mano ele vai focar no resultado, naquilo que ele acha que é melhor para o imediato, ou ele vai focar no que ele acha que é melhor para o futuro do Grêmio, para uma construção de uma nova equipe, para uma construção de um novo futebol a partir do ano que vem? E aí entra na pergunta que o Zé fez para ti, o quanto que tu acaba pensando no próximo ano com um novo presidente, o quanto que isso fica em um segundo plano, sabendo que hoje o Grêmio se livrou do rebaixamento e pode projetar uma nova equipe. O que tu vai levar mais em conta nesse momento, no momento de decidir as tuas escolhas nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro? Primeiro, que eu acho que a gente ainda não se livrou. Matematicamente, não nos livramos. Então, não estou inventando história, pode ser, a perspectiva pode ter melhorado muito, mas tem que fazer. Tá? Segundo, sempre trabalhei da mesma maneira. Se o meu contrato está escrito que vai até 31 de dezembro, até 31 de dezembro eu vou entregar tudo que eu posso onde eu estou. Eu visto a camisa mesmo e acho que essa é a obrigação de um profissional. Se no dia 1º as pessoas entenderem de outra maneira, elas têm todo o direito, mas vão contar com aquilo que construí até dia 31 de dezembro, pode ter certeza disso. Já trabalhei sabendo que ia sair, sabendo que não ia continuar. Classifiquei para Libertadores mesmo assim. Então, essa é a obrigação profissional que nós temos e não vai ser diferente em lugar nenhum. Tá? Segunda, sempre o resultado primeiro. Não existe evolução de time de futebol sem resultado. Jogamos bem, mas perdemos. Mas não fomos. Não vai. E os jogadores acreditam nessa ideia que o Edu me perguntou antes, porque ela dá certo lá dentro do campo. Eles estão enxergando os benefícios disso que eu, como treinador, estou propondo para eles. E o enxergar o benefício significa ganhar os jogos. Depois disso, aí é possível evoluir outras coisas. Tá? Então, esse sempre vai ser o caminho, vai ser o norte para o trabalho. Aqui, Mano, boa noite. Pode explicar para a gente, por favor, o porquê o Carlos Vinícius tem conseguido se destacar tanto na equipe, tem se afirmado tanto, são 6 gols em 7 jogos, o que dentro de campo, além dos gols, evidentemente, ele tem te entregado? E uma outra pergunta, na linha do que o Zé perguntou, mas tirando o foco de ti, colocando nos jogadores. É possível afirmar que o Grêmio está montando uma base de time para 2026? Obrigado. Acredito que sim, pela vigência dos contratos, pela resposta que essas chegadas estão dando. Nós contratamos 6, 7, estão jogando 3, né? Então, acredito que, quando colocarmos todos esses jogadores, imaginamos o que a equipe ainda pode melhorar. Acredito muito nisso, né? E nunca reclamamos muito, sempre trabalhamos, tivemos perdas significativas nesses últimos 2 meses, né? Umas lesões terríveis de 6 meses, de 8 meses, nunca vi tanto. Até pedimos para benzer, né, presidente? E acho que essa é um retrato daquilo que pode vir pela frente em termos de melhora, acredito muito nisso. Carlos Vinícius é centroavante. Vocês conhecem tão bem quanto eu, porque o Rio Grande do Sul sempre aplaudiu grandes centroavantes, teve em suas equipes vencedoras sempre grandes centroavantes. E ter um assim vale muito para o treinador, porque, além de definidor, ele segura a bola na frente, ele incomoda demais os zagueiros, ele se entrega para a equipe como um jogador que é o sonho de todo treinador. Quando chegou, eu vi aí uma estatística de que ele não fazia gol há 1 ano e meio, mas, coitado,
também não jogava, como é que ia fazer gol? Só entrava 2 minutos, 5 minutos, 3 minutos, não dá. Desde o primeiro momento que ele chegou, aliás, desde a conversa que tivemos com ele no Rio de Janeiro, pós-jogo, era 1h, 1 e pouco, e a gente estava trabalhando lá no pós-jogo para conversar com ele, para convencê-lo a vir trabalhar com a gente. A gente sentiu uma coisa muito boa nele. Quando a gente tem esse primeiro contato e sente essa coisa boa que o jogador está trazendo com ele, tem uma grande chance das coisas darem certo. Ele é a cara do Grêmio, e por isso está aí e está se entregando dessa maneira. Os jogadores adoraram ele, gostam dele, trabalham por ele, se for preciso, e ele também trabalha pelos seus companheiros. Mano, parabéns pela vitória. Me permita falar do presente e do futuro. O Grêmio tem 8 jogos agora e só desses 8 jogos, apenas 2 clubes estão atrás do Grêmio na tabela. O próximo jogo é contra o Corinthians, um clássico que tem gerado muitas polêmicas, principalmente fora de campo. Como é que tu está enxergando esses 8 confrontos? Mentalmente é mais difícil jogar com os que estão atrás ou vai ser mais complicado jogar com os que estão na frente, inclusive o Corinthians, que é um confronto direto na tabela? É óbvio que quando você joga contra adversários que têm mais qualidade, o jogo exige um outro tipo de postura. Tá? Mas eu sempre penso que é melhor jogar com os de parte de cima da tabela. O jogo é diferente. Você tem repartida a responsabilidade de vencer. Eles jogam, mas eles também te deixam jogar. Se fosse algum tempo atrás, eu ia ficar mais preocupado. Mas como a nossa equipe está entregando um jogo melhor, está jogando um futebol melhor, acho que teremos grandes jogos aí pela frente. No domingo, contra o Corinthians, teremos um exemplo disso. Boa noite, Mano. Parabéns pela vitória. Mano sempre foi um técnico que teve mais resguardos defensivos, né? Resguardos, boa, obrigado. Não, só botei um S. Estou muito feliz pela vitória. E aí, mano, isso foi muito importante na minha visão para o Grêmio sair lá da parte de baixo, porque o Grêmio tinha um time com menos reforços, o outro técnico do Grêmio jogava mais em linha alta, né? Um estilo mais ofensivo, propositivo. E isso é muito importante, mérito da direção de ter te trazido. Agora, com os reforços, tu acha possível que o Grêmio comece, como hoje, como contra o São Paulo, fazer partidas mais propositivas? Conceitualmente, tu te acha assim, um técnico que também consegue fazer proposições de jogo como tu já fez, mas isso tu acha possível no Grêmio com esses reforços, com mais qualidade, etc., talvez pensando no ano que vem? Obrigado. Bom, a nossa cultura, a nossa tradição sempre nos ensinou o seguinte: um jogo de futebol é feito para vencer. A maneira mais adequada para vencer uma partida de futebol muda muito de um jogo para outro jogo, de um adversário para o outro adversário. Eu cresci no interior do Rio Grande do Sul. A gente, quando ia jogar com a dupla Grenal, trabalhava muito durante a semana para não tomar 4, porque era feio tomar 4, a gente ficava com vergonha de tomar 4. Então, a gente trabalhava para perder de 1. Depois, a gente foi aprendendo que já dava para empatar, depois a gente, algumas vezes, ganhou. E eu já vi muito corajoso morto, muito gente metida a atacar. Agora, queria te perguntar o seguinte: se é certo que eu tenho menos qualidade do que o time que eu vou jogar no domingo que vem, é correto eu pegar os meus jogadores e empurrar no abismo, dizer a eles, vender a ideia, a mentira que vamos jogar de igual para igual e vamos atacá-los? Aí tomamos 8. Aí venho para casa, falo o quê para os meus jogadores sentados na frente deles depois? Você acha mesmo que eles vão continuar acreditando num treinador que vende uma ilusão? Tá? Então, essa é a peça-chave dessa história. Eu recentemente joguei uma final com o Flamengo no Rio de Janeiro, Fluminense e Flamengo. Nós jogamos a final do Campeonato Carioca. E um jogo foi 0-0 e um jogo foi 2-1. E o pessoal ficou bravo que eu
ataquei muito o Flamengo. E quando eu reuni os jogadores depois, na semana seguinte, eu disse a eles com todas as letras o seguinte: eu fiz o jogo da maneira como nós pensamos o jogo para proteger vocês. Porque era muito fácil eu me meter a besta. E todo mundo ia ficar muito feliz se eu tivesse tomado 4, tu pode ter certeza, porque a maioria é dos outros lá. A maioria do outro lá. Então, assim, o treinador tem que ter essas coisas muito nítidas na sua filosofia de trabalho. Gosto muito de atacar também. Acho maravilhoso atacar. É bonito demais. Quando minha equipe que está lá na outra área, meu coração baixa para 64, 70, bem tranquilo. Porque quando vem para cá, ele sobe. Né? Mas, às vezes, não dá. Às vezes, a gente não consegue. Né? Você vê que hoje... Se nós olharmos isso que a gente estava falando há pouco, o que um volante de qualidade de jogo faz diferente numa equipe, faz uma equipe ficar diferente? Um volante. Mas se não for assim, né? Primeira parte, quando nós começamos o trabalho aqui, a gente tinha muita dificuldade de levar a bola com qualidade para os nossos atacantes. Então só dava para jogar em transição. Eu tinha que baixar a linha, esperar, tomar a bola do adversário e chegar o mais rápido possível lá na frente para pegar ele desarrumado. Esse foi a primeira etapa do trabalho. E nós tínhamos que passar por ela, sem falar, sem reclamar, sem abrir a boca, porque eu tenho que proteger os meus jogadores que eu estou dirigindo. E sempre vai ser assim, esse é o caminho. Mano, Paulo Bizarro, Rádio Galera. Hoje, terceira vitória consecutiva dentro da arena, o torcedor voltando em bom número, e, como tu disseste aí, né, do interior, fazendo uma analogia com cancha reta. Aí tem o conjunto, né, mano? Cancha reta, os últimos 100 metros, 200 metros, o jockey é muito importante. Faltando 8 rodadas aí para terminar o Campeonato Brasileiro, o papel realmente, tu já meio que declinasse algumas características aí, do papel do jockey nessas últimas 8 rodadas. Obrigado. É impossível chegar em qualquer lugar no esporte coletivo sem um bom técnico. Impossível chegar. Porque envolve muita coisa, você precisa convencer teus atletas, precisa ter uma ideia clara, você precisa comprometê-los com essa ideia. Isso tudo faz uma diferença. Tem que gerir na hora da pressão extrema, porque, às vezes, tem uma pressão tão grande, ainda você vai tirar jogadores, imagina. Né? E quem não tem essa tranquilidade e esse conhecimento, não tira. E aí machuca. E aí perdemos mais, e aí vamos. É uma hora... um dia eu assumi o Cruzeiro no lugar do Paulo Bento, e o Cruzeiro estava em 19º lugar do Campeonato Brasileiro. E jogamos umas 10 rodadas na zona de rebaixamento. E tínhamos um coach, que agora tem coach. Né? E ele me fez uma pergunta um dia, sentado no banco de campo de treinamento. Ele falou assim: como é que é surfar nessa onda de 6 metros de altura? Aí eu falei assim: não pode demonstrar. Não pode demonstrar que a pressão está grande, não pode transmitir insegurança para os teus comandados. Eles estão te olhando, acredito que você pode ser a pessoa que vai tirá-los daquela situação. E, felizmente, temos conseguido fazer isso.